Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Bruno, pessoal, vamos fazer um vídeo agora de assuntos importantes do Papão. Bom, primeiro, queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Importante, pessoal, tá chegando, hein? 3.000 inscritos. A gente vai sortear uma camisa oficial para vocês, tá bom? Aperta o sino das notificações, que aí vocês vão sempre receber os nossos vídeos. Clica no gostei, o vídeo espalhar, dá uma força pra gente, pessoal. Quem puder, quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal, para o nosso trabalho continuar cada vez melhor. Pessoal, vamos lá. Aí na capa do vídeo tá assim, ó, mudanças à vista. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Eu fui ver toda a entrevista do presidente do Paysandu que ele deu esses dias para o jornalista da Liberal, né? E fui ver toda a entrevista com calma, né? Fui avaliar, fui analisar e vou dar minha opinião para vocês de alguns assuntos. E algumas informações que a gente consegue colher lá do Paysandu, tá? Quando eu falo mudanças à vista, o que acontece, pessoal? Perguntado certo momento da entrevista se o Frontini fica como executivo de futebol. O Roger, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, muda a fisionomia, desconversa e fala assim: ninguém está garantido para 2026. Pessoal, para bom entendedor, médio entendedor, pouquíssimas palavras bastam, né, pessoal? Quando ele fala, quando ele muda a fisionomia, desconversa, quando ele fala que ninguém está garantido para 2026, Frontini não deve ficar. Frontini não vai ficar para 2026, tá? E arrisco dizer que Márcio também não fica, pelo que ele falou, deu a entender, vai ter uma mudança geral no Paysandu. Tá certo que mudar tudo. Ele até cita uma situação do executivo de futebol que começou esse ano, o Felipe Albuquerque. Ele disse que ele errou, ele assume o erro, que ele errou no planejamento, que o Felipe Albuquerque tinha contrato com o Paysandu, que o Maurício Ettinger, o presidente do ano anterior, contratou o Felipe Albuquerque, fez um contrato e que tinha uma multa. Ele manteve o Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque, segundo palavras dele, trouxe um analista de desempenho do Fortaleza, que ele não conhecia, que tinha trabalhado no Paysandu fora da gestão dele, e até então que o Felipe Albuquerque e esse analista tinham verificado que o orçamento do Paysandu era baixo e que eles iam tentar formar um time com 28 atletas, um elenco enxuto, e iam ver até onde conseguiriam levar o Paysandu. Tragédia, né, pessoal? Planejamento errado, poucos jogadores, contusões, não pensaram nas contusões, não pensaram no excesso de jogos, e aí a gente sabe como é que está terminando o nosso ano, né? Aí ele assume o erro, diz que errou em manter o Felipe Albuquerque, e, pessoal, vocês acham, na entrevista, se ele fosse manter o Frontini, já não batia o pé? Não, quanto a isso, o Frontini vai ser o nosso... Ele podia falar... Quanto a isso, o Frontini vai ser o nosso executivo para 2026, eu confio nele, gostei do trabalho. Não, pessoal, não. Pelo que ele falou, pelo que deu a entender, Frontini não fica, Márcio não deve ficar e tem que mudar muita coisa mesmo. Ele fala nessa entrevista, ele pede socorro, já falei isso da questão da junta governativa para vocês, ele pede socorro praticamente, que ele está só, que colocaram o nome dele, que ele comprou a ideia, a família dele não queria, ele disse que ia assumir o Paysandu, citou até que o pai dele disse para não assumir, que o Paysandu estava numa situação complicada, ele disse: não, chegou meu momento, vou assumir, e ele reclama que agora ele está só, que deixaram ele só, e ele quer resgatar os grandes bicolores, assim como eu fiz o vídeo para vocês da junta governativa, mas ele disse nessa entrevista que ele não quer apenas a questão da injeção do dinheiro, ele quer que tenham responsabilidade dentro do Paysandu, tomando decisões e tudo. Até aí eu concordo, a ideia dele é boa.
Não dá para te tentar gerir um clube do tamanho do Paysandu, da importância do Paysandu, sozinho. E pelo que ele falou, ele está pedindo socorro, ele está desesperado, porque largaram ele diz que isso aí está pegando porrada, que tudo aí na costa dele, que ele sabe dos erros, mas ele está sendo acusado de muita coisa, enfim. Tá? E ele pede essa ajuda dos grandes bicolores. Elogiou a torcida também. Quem não pode elogiar? Não tem como não elogiar a torcida do Paysandu, né, pessoal? A gente está fazendo o que a gente pode. Os únicos que não são errados nessa bagunça toda é a Fiel, né? Que no Repar, desacreditado, bota mais de 18 mil pessoas do nosso lado. Ele disse que tinha 11 mil ingressos vendidos na véspera do Repar. No dia do Repar vendeu mais 8 mil, que a torcida do Paysandu é maravilhosa. A gente, do jeito que a gente está, tem 4º lugar em média de público, só a Fiel mesmo, só a Fiel. Respeitar essa nação, essa torcida. E quando perguntado para ele da questão do planejamento, ele fala que o Paysandu tem 16 jogadores com contrato para 2026. 16 jogadores. Ele cita alguns. Ele cita os 2 goleiros, Gabriel e Matheus. Ele cita o Edilson, o Vilela. Dos 16 foi os que ele citou. Pessoal, aí vamos analisar, vamos pensar aqui, vamos pensar junto, eu e vocês. 16 jogadores com contrato para o outro ano é bom ou é ruim, pessoal? Vamos lá, o que vocês acham? Pessoal, se a gente tivesse 16 jogadores com contrato para 2026 de um time que deu resposta, de um time que está numa posição maravilhosa na Série B, que fez uma campanha digna, que está em 7º, 6º, 8º, 10º, que se manteve na Série B, um time que está lutando por um acesso, ter 16 jogadores com um contrato já para o ano que vem, muito bom, porra, top da galáxia, já tinha uma base formada de um time bom, mas não é isso, pessoal. Nós temos 16 jogadores com contrato para 2026 de um time ruim, de um time que não deu resposta, de jogadores que tremeram ao vestir essa camisa, não encararam a Fiel. Muitos deles de time pequeno, não de time com massa, com torcida. Então, a gente tem 16 jogadores com contrato para o outro ano desse elenco, para mim é uma preocupação. Porque tu vai ter que ter o quê? Tu vai ter que chamar esses caras. Olha, como é que a gente faz aqui? Eu quero te liberar. Tu tem contrato, como é que a gente acerta aqui? Eu te dou, tu te libero, eu te pago isso, eu te devo. Vamos acertar aqui? Ou emprestar o cara, já que tem contrato vigente, ou rescinde, acerta o que tem que acertar, né? Para não ficar devendo mais para jogador depois ir para a justiça. Ou empresta para outro clube, de repente, para ganhar minutagem, para se dar bem em algum outro clube e conseguir vender. Mas 16 jogadores de um time que foi um fracasso, eu penso que desses 16 tem que mandar 10, 12 ou mais embora. Os 2 goleiros podem ficar razoável para bom, dá para uma Série C, a gente não pode gastar muito dinheiro, porque a gente não tem dinheiro. Dá. O Edilson, para mim, um bom reserva, tem que contratar um lateral direito. Para mim, contrataria um goleiro para ser os 2 bancos, um goleiro melhor que eles, mas eles são bons goleiros para uma Série C, de repente, só que eu contrataria um melhor. Vilela, um bom volante, mas o Vilela só volta em maio, pessoal. O Vilela operou o ligamento cruzado, 9 meses. O Vilela não joga paraense, o Vilela só vai voltar em maio. Já tem iniciado até o Campeonato Brasileiro, né? Então o Paysandu tem que contratar. Então a base do Paysandu tem 16 jogadores de um time que não foi bem, não é solução não. Eu fazer a limpa e ver como é que vai fazer o jurídico trabalhar para dispensar grande parte desses jogadores. O Garcês não tem contrato com a gente quer manter. O Thalisson, a gente quer manter, né? Enfim. E aí, pessoal, a principal manchete do vídeo. SAF no papão, 300 milhões. O que é isso, Bruno? Ele fala nessa entrevista
Vamos lá, pessoal. Ele fala nessa entrevista, o Roger, ele aparece que ele está totalmente desiludido, desacreditado, que ele está decepcionado. Ele assume os erros, na maior parte da entrevista ele assume que ele errou, e ele desabafa. Ele diz que quando colocaram ele aceitou colocar o nome dele, ele aceitou o desafio, a família não queria e tal, não sei o que, e abandonaram ele. E tá só ele pegando porrada, só ele pondo o dinheiro no Paysandu. Ele disse que pouquíssimas pessoas ajudaram ele esse ano, pouquíssimas pessoas ajudaram ele financeiramente no Paysandu, e que ele tá pondo o dinheiro dele, mesmo assim não tá dando, que ele tá só, que muita gente largou, e ele tá querendo resgatar as pessoas. Eu até falei da questão da junta governativa para você nos outros vídeos, e ele quer trazer esses bicolores, os grandes bicolores, não só para injetar dinheiro, mas para dar responsabilidade para os caras. Ó, vai tomar conta disso, vai tomar conta disso, vai tomar conta disso, tu vai ter responsabilidade assim como eu, a gente vai dividir aqui as broncas. Eu concordo com ele, o Paysandu é muito grande para ser gerido por uma pessoa. O Paysandu é uma nação, pessoal. Pode ser gerido por uma pessoa. Tem que ser gerido por um grupo forte. Só que ele fala que no momento, na situação, no modelo que ele chama de modelo orgânico, que a gente sabe que é o modelo associativo de gestão que o Paysandu vive, que é o presidente, os vice-presidentes, o conselho deliberativo, ele disse que para esse momento não vai ter uma solução imediata. Ele disse que para o Paysandu a solução é a SAF. Ele usa esse termo de forma bem clara. Ele diz que nesse momento, para o Paysandu, a solução é a SAF. Ele cita dois exemplos que deram certo. O Bahia, depois que virou SAF, lutando aí pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série A, fazendo um campeonato muito bom. Né? O Bahia, um time do Norte-Nordeste, um time do Nordeste, time com uma torcida muito grande também, está fazendo um campeonato da Série A, sexto, sétimo, está por ali, está ganhando times grandes. Beleza, uma SAF que deu certo. SAF do Manchester City, né, pessoal? Enfim, Grupo City. Ele cita o Botafogo, que ano passado ganhou Brasileiro e Libertadores. Quem esperaria que o Botafogo, que há 3, 4 anos atrás estava lutando para cair no Brasileiro, ganharia uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro? Realmente ninguém esperaria. Então ele citou duas SAFs que deram certo. Só também que tem SAFs que não deram certo. E eu vou citar para vocês. SAF do Figueirense. Figueirense é uma SAF, pessoal. O Figueirense está na Série C. Provavelmente a gente vai enfrentar o Figueirense ano que vem. O Vasco, uma SAF. O Vasco lutando para não cair. Agora que melhorou um pouco, o Vasco está melhor. Mas o Pedrinho assumiu, praticamente a SAF saiu. O Pedrinho assumiu o futebol. O Pedrinho é o presidente. Ele assumiu o futebol. Até então quem assumiu o futebol era a 777, era a SAF do Vasco, né? Teve uma briga entre eles, maior confusão e injustiça. O Pedrinho retomou o Vasco. Porque entendam, pessoal, quem não entende assim um pouco da questão da SAF, eu vou explicar para vocês. A SAF, ela é um modelo que? Ela é um modelo que o investidor, a empresa, o dono, pega, no caso o Paysandu. Vou pegar o Paysandu. Esses 300 milhões, deixa eu explicar para vocês. Ele cita na entrevista que o Paysandu fez um levantamento com uma empresa especializada e a empresa calculou o Paysandu para uma SAF com 300 milhões. Então, o Paysandu valeria para uma SAF 300 milhões. Né? Aí ele diz que o investidor entraria com dinheiro, porque o Paysandu do jeito que está, não tem como ter dinheiro a ponto de estar pagando e tudo, que a estrutura do Paysandu é muito grande, pagar fornecedor, pagar manutenção de campo, mantenimento, tudo. E ele disse que o cara da SAF ia poder chegar, jogar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões para investir no Paysandu, fazer a máquina girar, fazer o time contratar jogadores, manter uma estrutura. Só que aí, pessoal, o cara que vai investir é dono de uma SAF. Eu vou comprar o Paysandu. Como é que funciona? A empresa ou o dono? A SAF do Cruzeiro agora é o dono, né? O dono do Cruzeiro é uma SAF. Só que o cara é cruzeirense fanático, né? Ele é dono de supermercados lá em Minas Gerais, ele é cruzeirense fanático. Então ele comprou o Cruzeiro para ele. Ele ama o Cruzeiro, a maioria das SAF não é assim, né? E, digamos assim, um grupo comprou o Paysandu. Como é que funciona? O cara vai, o dono,
eu vou comprar 80% a 90%, que é o futebol do Paysandu. O cara compra o futebol, a SAF investe no futebol, o clube vai vender 80% a 90%, que é o futebol, o clube 20% a 10%, que é os outros esportes, que é para manter a bandeira, manter o escudo, manter a camisa, fica com o Paysandu. O Paysandu vende 80% a 90% para a SAF. E aí o cara vai injetar 100, 200, 300 milhões, vai contratar jogador, vai fazer não sei o que mais. Ele disse que a única solução momentânea para o Paysandu é a SAF. Porque entraria dinheiro, o cara chegaria na frente com dinheiro, ao invés do Paysandu estar correndo atrás do dinheiro, que está difícil e que ele não vê no momento. Ele está lá dentro, pessoal, ele é o presidente, ele está desesperado, então ele está vendo que o barco está afundando. Para ele ter falado isso é porque a situação está muito grave. Então ele disse, no momento, a única solução que eu vejo é a SAF. Aí ele diz que tem que ter cuidado, porque tem empresário também que é pilantra, que nem todo mundo é honesto, que para fazer uma SAF no Paysandu não é de qualquer jeito, que teria que não sei o que mais, beleza. Né? Agora eu vou dar minha opinião para vocês, pessoal. Vamos lá. O que eu penso? Pessoal, eu penso o seguinte, eu preferiria que o Paysandu tivesse um modelo de gestão associativo, que tivesse um presidente, vice-presidente, conselho deliberativos, que honrassem, que gerissem o Paysandu da melhor forma possível, porque um time que tem essa torcida não pode estar devendo o que deve, é falta de uma excelente, de uma boa gestão. Então eu preferia que o Paysandu tivesse uma gestão assim, uma gestão sólida, correta, fosse uma gestão que dignificasse o Paysandu. Mas na situação que nós chegamos, que o clube chegou, infelizmente eu penso que realmente a solução é a SAF. Deixar claro que a SAF não é certeza de sucesso. Virou SAF, vai ganhar tudo, vai ser campeão de tudo, vai melhorar tudo. Não é certeza. Mas do jeito que está, a gente tem uma certeza, pessoal. Do jeito que está, qual é a certeza que a gente tem? A gente não vai andar para frente. Do jeito que está, a tendência e a situação até piorar. A gente tem quase essa certeza. Que do jeito que está, não dá. Que do jeito que está, vai ser difícil pra caramba. Então, como a gente já tem essa certeza, e ele mesmo, como presidente do Paysandu, praticamente entrega os pontos, e diz que a solução é a SAF, pelo menos, a gente já tem a dúvida. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas que seja uma coisa organizada, que o Conselho Deliberativo realmente trabalhe e veja o que é o melhor para o Paysandu. Porque o Paysandu não é desses caras, o Paysandu não é de vice-presidente, de presidente, não é de SAF. O Paysandu é meu, é teu, é da gente que vai para o estádio, que compra camisa, que compra ingresso. É do torcedor que vai, que fica alegre, que chora no outro dia. É do cara que está na arquibancada do Mangueirão, da Curuzu. É o cara que está vendo televisão, um jogo na televisão. O Paysandu é nosso. É nosso. Aí o cara vai ver uma SAF, o cara vai se achar, o cara vai ser dono do futebol do Paysandu, mas eu não quero saber, porque também esses caras que estão na presidência, na vice-presidência, eles não são donos do Paysandu, os donos somos nós. Então, se for para ter uma SAF no Paysandu ganhar títulos, eu tá alegre na arquibancada, você tá alegre na arquibancada, maravilhoso, pessoal, maravilhoso, a gente vai estar feliz. Então a SAF, pelo menos, é uma perspectiva, é uma possibilidade de sucesso. O que a gente vê no momento é praticamente uma certeza de fracasso, de insucesso. Só peço que seja iniciado isso, não as 3 porradas, seja iniciado, o Paysandu tem que se organizar, tem que ter cabeças pensantes lá, que pensem no clube, em vez de pensar nos próprios interesses. E organize realmente uma SAF para o Paysandu. Porque se o Bahia, que é dono de uma imensa torcida no Nordeste, virou SAF, a gente pode virar SAF. Vasco, uma imensa torcida, a SAF não deu certo.
Botafogo estava falido, virou SAF, melhorou. Hoje o Botafogo disputa posições maiores, ganhou Brasileiro e Libertadores ano passado. Então é isso que a gente tem que ver. Na situação que a gente está, eu penso que a SAF é realmente a única possibilidade, a não ser que se juntem mesmo grandes bicolores, chegue todo mundo unido, bora mudar, bora melhorar isso aí. Contem com a torcida, porque a gente não vai abandonar o clube nunca. Tá certo? Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, ajuda a gente no Pix. Papão sempre, pessoal. Dia 25 tem jogo, Papão e Avaí. É nós, Papão. É nós, fiel.